Aula número 52. A terceira fase do modernismo, a poesia concreta. Beba Coca-Cola. Babe cola. Beba caco. Babe cola caco. Caco. Cola. Cloaca. Décio Pignatari. Essa poesia é chamada concreta, do movimento concretismo, que nasce na França com Mallarmé, o jogo dos dados, e atinge o Brasil na década de 50 e principalmente na década de 60, com Décio Pignatari, Haroldo de Campos, Augusto de Campos. Fernando Pessoa também fez poesia concreta, Goulart fez poesia concreta, Manuel Bandeira criou poesias concretas, mas na década de 50, quem mandava no concretismo no Brasil eram os poetas Décio Pignatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos. O concretismo é uma poesia feita de palavras. Abandona-se agora a sintaxe tradicional. Aquela sintaxe tradicional, nobre, elevada do passado, fica de lado no concretismo. Prefere-se a sintaxe de exceção, a concordância de fato. Há um predomínio maior de verbo e de substantivo, em desprezo da adjetivação, de conjunção, de advérbios, de preposições. É preciso que um substantivo tenha corpo e que sozinho ele possa comunicar muitas mensagens. Estamos na época da cibernética. É o cinema, a televisão, ou a segunda revolução industrial. Na primeira, a máquina substituiu a força humana. Na segunda, a máquina coopera com o homem no raciocínio. É a cibernética. Quando havia a possibilidade de propagandas luminosas pela cidade de São Paulo, era ampla manifestação concreta da criação daquele movimento concretista de 50 e de 60. As características do movimento concreto eu vou retirar do meu livro Curso de Literatura, terceiro volume, o modernismo. E vou resumir as características, então, do movimento concretista, ou a poesia concreta. Ideograma, apelo à comunicação não verbal. Poema feito de palavras. Na elaboração dos poemas, leva-se em consideração o som, a carga semântica das palavras, a sua configuração visual do poema. Tudo pertence ao poema no concretismo. A cor da letra, o tamanho da letra, o jogo de palavras que se faz com as letras e com as palavras, a brincadeira, brincar com palavras, a metacomunicação, coincidência e simultaneidade da comunicação verbal e não verbal, a tendência à substantivação e à verbificação, substantivo e verbos. Polissemia, ou seja, uma palavra com vários significados. Trocadilho, justaposição de termos, aliterações, assonâncias, valorização do espaço, da letra, da cor, à disposição da palavra. Vamos ver essa poesia concreta de Décio Pignatari. Dá uma olhadinha no vídeo, siga comigo a poesia concreta que está aqui no vídeo. Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola caco, caco, cola, cloaca.
Beba Coca-Cola. É uma mensagem, é uma propaganda positiva. O verbo está no imperativo, beba Coca-Cola. Na pessoa você, beba Coca-Cola. A mensagem no imperativo pertence à linguagem, então, apelativa. A linguagem seria emocional se prevalecesse nela o eu. Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Isso é uma poesia emocional. Uma poesia referencial fala do ele, do outro, não do eu. A referencial. Esbraseia o ocidente na agonia o sol. Aves em bandos destacados, por céu de ouros e de púrpuras raiados, fogem. Fecha-se a pálpebra do dia. Raimundo Correia. Isso é uma poesia referencial. E uma poesia apelativa, ou uma linguagem apelativa, ou uma prosa apelativa, é aquela que tem por objetivo, tem como meta, como tema, alterar o comportamento de quem ouve. Vota em mim para presidente da República e vou fazer isso e aquilo, vote. Quer dizer, é uma apelação à mudança de um determinado comportamento. Beba Coca-Cola. Que o que eu ganho com isso, se eu obedecer ao anúncio? Bom, é um prazer. O prazer de ter tomado a bebida que se oferece. Beba Coca-Cola. Então, como que ele chegou ao segundo verso, Babicola? Como é que ele fez, o poeta, o Décio Pignatari? Primeiro, do beba, ele pegou a letra A final e passou para trás. E o E do segunda letra da frase, ele terminou a palavra. Ou seja, o E ocupou o espaço do A e o A ocupou o espaço do B. Então, de beba, ele fez babi. Babar. E na mesma pessoa, você. Mudou o sentido do verbo e esqueceu de colocar a palavra coca no meio. Só ficou cola. Então a propaganda agora é babicola. E já estou indo para um aspecto negativo. Quer dizer, bebendo Coca-Cola, babicola. A palavra cola, isolada assim, já não sei se me lembra Coca-Cola. O terceiro verso. Beba coca. Ele esqueceu de colocar a palavra cola. Ah, então o sentido é positivo. Tudo bem, o sentido é positivo. Beba coca. Mas pode não ser positivo se eu der a essa palavra coca um outro sentido, de cocaína. Então, beba Coca-Cola, babicola já é negativo, e beba coca, que já é também negativo se eu entender coca como droga. Babicola caco, o quarto verso. Babicola caco. Cola, tirou lá em cima de beba Coca-Cola, e o caco, ele alterou a palavra coca, colocando o O no lugar do A e o A no lugar do O. Então, babicola caco. Já a poesia está se tornando uma mensagem negativa e não positiva. Caco, no verso, e termina cola para fechar com cloaca. O que é cloaca? Cloaca é um cano, uma fossa que guarda imundícies ou restos, né? Aí no texto, cloaca pode ser também o aparelho por onde as aves e os répteis expelem fezes e a urina. Há uma cloaca máxima em Roma, feita por Tarquínio antes de Cristo, que é até hoje visitado pelos turistas, que vai até o rio Tibre, o esgoto da cidade. Então vamos lá. A poesia tem uma mensagem. Beba Coca-Cola, mas se afastar então do poderio estrangeiro ou da mensagem que está contaminando a todo mundo, ele vai passando a frases e versos negativos. Babicola, beba coca, babicola caco, caco, cola cloaca, que além de ser
o cano ou fossa que receba imundícies, ou que cheire mal, além de ser isso, cloaca lembra um arroto final. Beba Coca-Cola, cloaca. Essa poesia é uma poesia concreta. Como curiosidade, consulte a internet. Lá você vai encontrar no coro da OSESP, uma música coral de Gilberto Mendes, Beba Coca-Cola. É muito interessante. Haroldo de Campos. Poesia em tempo de fome. Fome em tempo de poesia. Poesia em lugar do homem. Pronome em lugar do nome. Homem em lugar da poesia. Nome em lugar do pronome. Poesia de dar o nome. Nomear é dar o nome. Nomeio o homem. Nomeio o nome. No meio a fome. Nomeio a fome. Quer dizer, Haroldo de Campos está fazendo uma poesia que se rebela contra a fome. A palavra vai tomando o sentido que ele quer dar. Observe a palavra nomeio, do verbo nomear. Observe a palavra no meio, que já são duas. No, espaço, meio, separada. Ele pode, então, jogar com a palavra, brincar com as palavras, mas sem esquecer que ele está fazendo um libelo, uma luta intelectual contra a fome. Haroldo de Campos. De sol a sol, soldado. De sal a sal, salgado. De sova a sova, sovado. De suco a suco, sugado. De sono a sono, sonado. Sangrado, de sangue a sangue. Haroldo de Campos se inicia a frase com de sol a sol, soldado, e percorre, ele termina com sangrado de sangue a sangue. Poesia concreta. Ele brinca com as palavras e envia a mensagem que bem deseja. Juscelino Grunewald. Dura-solado, solo humano. Petrificado, corpo humano. Amargamado, fardo humano. Agrossurado, servo humano. Capitalienado, gado humano. Massamorfado, desumano. Ele faz uma mensagem, a mensagem está clara no poema dele. Principalmente quando ele fala capitalienado, gado humano. Quer dizer, capital e alienado. São palavras que às vezes não existem, não existe a palavra, ele monta a construção. Observa, o petrificado não existe. Existe o petrificado, mas ele quer uma mistura de pedra e fincar. Então ele cria a palavra. O capitalienado também não existe. Existe alguém alienado. E ele está dizendo que o alienado é no regime capitalista. Isso que ele está dizendo. Por isso que ele fala gado humano. Que alienação é essa? Provavelmente, com a vinda da técnica e do capitalismo, em sua expressão maior, há uma divisão de trabalho. E quem faz a pequena peça do todo não tem noção do todo. E isso é alienação. Então, o que gera alienação no capitalismo? Gado humano. E lá no final, massamorfado, desumano. A mensagem do poeta Juscelino. Ferreira Goulart, brincando com as palavras, cria um barco, cria um navio,
quer dizer, o desenho as palavras colocadas no papel, reflete um barco navegando em alto mar. E a poesia de Ferreira Goulart, poeta famoso brasileiro, importante na literatura moderna brasileira, escreveu a poesia concreta. Mar azul, marco azul, mar azul, marco azul, barco azul, mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, ar azul. Poesia concreta. Manuel Bandeira. Dever de ver, tudo verde, tudo negro. Verde negro, verde negro. Muito verde, muito verde, muito negro. Verde dia, verde noite, verde noite, negro dia, verde negro. Verdes vós, verem eles, virem eles, virdes vós, verem todas, tudo negro, tudo verde, verde negro, verde negro. Manuel Bandeira. Vocês estão observando? Verbo ver, verbo vir, ver de dia e depois a cor verde. Ele brinca com as palavras e emite uma mensagem para quem queira captar a mensagem que está dando. O português, poeta concretista Antônio Aragão, faz a poesia concreta que vocês estão vendo agora no texto. Vamos lá ver. Título da poesia: O seu banco. Depois, um banquinho desenhado. Embaixo, devodor, credor, fiador, saldo, assassinatura. Fácil interpretar, uma crítica ao sistema bancário. Quem chega ao sistema bancário, devodor, credor, é o cliente, fiador, e ele brinca com as palavras, saldo, assassinatura, ou seja, assinar um documento é assassinatura, é um assassinato. Ele mesmo faz outra poesia dita: basta assassinar. Coloque entre parênteses A e os dois S's, para dar para entender o seguinte: basta assinar ou basta assassinar. E é a poesia que vocês estão vendo no vídeo. Assassinatura. Leia comigo no vídeo o poema de José Paulo Paes, Epitáfio para um banqueiro. Epitáfio para um banqueiro. Vamos lá ver? Negócio, ego, ócio, cio, o. Está feita a poesia concreta do poeta. Uma interpretação? Vamos lá, o que ele quer dizer. Primeiro, nego o ócio, nego o cio, então negócio. Dizendo que no negócio, os homens que se metem no negócio, os executivos, né, que vivem para o negócio, nega o ócio e nega o cio, daí o negócio. Mas vai além, vai além. É uma equação matemática. Observa que essa equação matemática termina com um zero, que é o O. Então ele coloca negócio, mais o ego,
mais o ósseo, mais o cio, é igual a zero. Essa é a poesia concreta do poeta. Uma poesia concreta de Haroldo de Campos. O azul é puro. O azul é pus de barriga vazia. O verde é vivo. O verde é vírus de barriga vazia. O amarelo é belo. O amarelo é bile de barriga vazia. O vermelho é fúcsia. O vermelho é fúria de barriga vazia. A poesia é pura. A poesia é para de barriga vazia. Observe que as palavras colocadas pelo poeta, elas se opõem uma a outra em cada verso. Puro se opõe a pus. Mas o problema é que ele vai buscar a palavra pus na palavra puro. Não é uma oposição de qualquer palavra que ele possa inventar. Por exemplo, grande e pequeno, alto e baixo, são palavras antitéticas. Aqui ele está criando uma palavra antitética da própria palavra que ele está negando. Então, pus nega puro. Vivo, com a mesma palavra, é antítese de vírus. Da palavra vivo ele tirou vírus. Da palavra belo ele tirou bile. Ou bilis, que é a mesma coisa. Da palavra fúcsia, que é aquela flor, brinco de princesa. O nome advém de um botânico alemão que viveu entre 1501 a 1566. Ele que deu nome a essa fúcsia, aquela planta brinco de princesa. E da palavra fúcsia, que é o nome do botânico, ele fez fúria, como negação do brinco de princesa. E finalmente, ele termina com uma mensagem. A palavra é pura, e com a palavra pura ele faz para. A palavra é pura, ou a poesia, desculpa, é pura, a poesia é para de barriga vazia. Ou seja, quem escreve poesia, cuide que não vai ter muitas possibilidades de viver dela, de ter sua renda com as poesias que cria. A poesia é para a barriga vazia. Uma outra interpretação ao final do texto, a poesia é pura, a poesia é para de barriga vazia, é para aqueles que têm barriga vazia. É para eles que eu estou fazendo poesia, para tentar corrigir uma injustiça. Ou seja, o poeta é um justiceiro, ele busca a justiça social. Vamos ler comigo uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, poesia concreta. Cota zero. Stop! A vida parou ou foi o automóvel? Veja no vídeo. Cota zero. Cota é o espaço que existe entre um ponto e um plano previamente colocado. Altura de alguma coisa em relação ao plano. Ou também a parte que cabe para cada um numa empresa, a cota de cada empresário. Cota. Distância. Espaço percorrido. E essa cota o que é? Zero. Nada. Vazio. Qual é a altura da cota? Zero. E da minha parte, daquele todo? Zero. Stop. Palavra internacional, em qualquer lugar do mundo. Fazer uma poesia a todos que querem ouvi-lo. Stop. E ponto final. E esse ponto final é expressivo. Stop. Parou. Também na frase para. A vida parou. Por isso stop. Por isso cota zero. A vida parou, não há mais perspectiva.
Embora nós estamos evoluindo tecnicamente, há uma evolução psicológica, sentimental, espiritual, musical, artística. Cota é zero? O rumo da literatura não acompanha o rumo da técnica? Cota zero. Stop. Ponto final. A vida parou. Sem vírgula nenhuma, ele passa para o outro verso. Ou foi o automóvel, ponto de interrogação. Reação humorística à tragédia. Humor. Humor que sai da tragédia. Quer dizer, a vida parou? E está falando coisa séria. Está dizendo que nesse mundo, cota zero. Nesse mundo, stop. Nesse mundo, a vida parou. E agora vem o desabafo humorístico, a saída humorística para toda a tragédia. Ou foi o automóvel? Qual é então o tema, a mensagem? A desvalorização irônica da vida, sentimento trágico da existência, humor como solução de toda a tragédia. Cota zero. Stop. A vida parou. Ou foi o automóvel? Veja a beleza dessa poesia concreta de Ferreira Goulart. Um galo rente a nós, explode no quintal, e a torneira do tanque de lavar roupas desanda a jorrar manhã. Lê comigo no vídeo. Um galo rente a nós. Lembra de João Cabral de Melo Neto? Um galo sozinho não tece amanhã? Aqui também apareceu um galo, que vai começar a tecer amanhã. Um galo rente, quer dizer, ao lado de nós, perto de nós. Explode. Ele não colocou o verbo cantar. Explode. E eu não vou entender que esse galo está sendo explodido. Ele explode em canto. O galo, no quintal. E no quintal vem entre um colchete, e um parêntese, isolando a palavra do texto. E esse parênteses não é outra coisa senão o limite do quintal. Então um galo rente a nós, explode no quintal, está cercado, a palavra está cercada, e a torneira do tanque de lavar roupas desanda a jorrar manhã. Amanhece. As lavadeiras de roupa abrem a torneira do tanque para lavar roupa. Observa que o galo não cantou, explode. E observa que a torneira não desanda água, desanda a jorrar não água, desanda a jogar manhã. Brincou com a palavra. Bonito o texto. Uma história. Numa faculdade do Brasil, um aluno fez uma brincadeira na formatura. Na hora da colação de graus, na entrega do diploma, ele escreveu uma faixa muito grande e colocou atrás da mesa para que todo mundo lesse. Escreveu: adeus, escola querida. Mas vamos colocar a faixa do aluno no vídeo. Adeus, escola querida. O adeus, ele colocou com cifrão. Naquele S final é um cifrão. Escola, ele escreveu com X. Querida. Então, esse aluno, embora esteja criticando a faculdade, ele tem tendência para a poesia concreta. Observe o que ele escreveu. Primeiro, a mensagem principal. Adeus, escola querida. Está se formando, está indo embora. Adeus, escola querida. Mas o adeus, escrito com um cifrão final, e aquele escola, ou seja, não precisa mais da cola, escola, ele está dando uma mensagem. Qual é a mensagem do aluno? Adeus, escola querida.
a Deus, escola que só pensou no dinheiro. E graças à cola, que me foi muito querida e da qual não preciso mais, eu me despeço da faculdade muito querida. Poesia concreta. O aluno fez um texto concreto. E eu também fiz um texto concreto, uma poesia concreta, né? Com toda a liberdade. Eu não sou poeta, mas o Manuel Bandeira apelidou esses poetas que fazem de vez em quando uma poesia, que é meu caso, de poesia, de poeta bissexto. Assim como o ano bissexto aparece só de vez em quando, cada 4 anos, o poeta bissexto é aquele que de vez em quando faz uma poesia. Então vai lá uma poesia minha, no meu livro, de poesia chamada Versos Bissextos. Voi vaspe, voi, vá, voi vaspe, pazeves, paz, paz. Primeiro uma mensagem, voi vaspe, e reforça a mensagem, voi, vá. Depois, essas letras caindo representa a queda de um avião. Voi vaspe. E caindo, espatifa o avião. Pazive. E o avião assim, eu preciso de paz para cavar sepulturas. E finalmente, de paz com Z para o repouso eterno. Vamos terminar com uma poesia de Mário Chamier. Olha que linda poesia. Concreta. Neste campo, quando um gato olha, fecha os olhos. Os olhos do gato são a íris das narinas que farejam o crime. Mas, abra os olhos quando um homem olha. Os olhos do homem são o gato cego, a pupila recolhida. Feche e abra a mira para a ave da rapina e seu morcego. Neste campo, nesta vida, e assim é a vida, quando um gato olha, feche os olhos. Não se preocupe. Pode ficar tranquilo. Quando um gato olha, olha que versos bonito. Os olhos do gato são a íris das narinas que farejam o crime. Quando um gato olha, fique tranquilo, homem, porque o gato fareja o perigo. Íris das narinas, várias interpretações. Íris é a membrana que dá a cor dos olhos, mas na narina do gato, para estimular o cheiro, o odor do crime. E íris também, do arco-íris, aliança, nova aliança que se estabelece entre o sublime e os humanos. Depois da tempestade, o arco-íris. Mas olha que beleza, os olhos do gato são a íris das narinas que farejam o crime. Mas, um verso só, mas, conjunção adversativa, e aí vem a mensagem. Abra os olhos quando um homem olha, não o gato, o homem, a pupila recolhida. Os olhos dos homens são o gato cego. Feche e abre a mira para a ave da rapina e seu morcego. Quando um gato olha, pode você fechar os olhos, mas abra os olhos quando um homem olha. Só isso. Cuidado com o ser humano, com alguns seres humanos, que é ave da rapina e seu morcego.
A poesia concreta, ela pode ser admirada por alguns intelectuais, ou então tomá-la meramente como um jogo de palavras, uma brincadeira que o poeta faz. Os vestibulares pedem a noção de poesia concreta. É comum aparecer nos exames de vestibular, né, o reconhecimento de uma poesia concreta. O que eu fiz nessas 52 aulas? Eu parti lá do trovadorismo, lá da Idade Média. Vim pela Idade Média. Chegamos no Renascimento e estudamos os Lusíadas inteiro, 10 aulas sobre os Lusíadas. E depois o poema lírico camoniano. Partimos para o Barroco. Demos 3, 4, 5 aulas de Barroco. Gregório de Matos, Padre Vieira, os sermões de Padre Vieira, a poesia ilustre de Gregório de Matos. Vimos no arcadismo, outro movimento, então, de 1700 a 1800, e no arcadismo vimos Bocage, vimos os poetas brasileiros no arcadismo. Partimos depois para o romantismo, a primeira metade do século XIX, o romantismo português, o romantismo brasileiro, Álvares de Azevedo, José de Alencar, Alexandre Herculano. No romantismo vimos o realismo em Portugal e no Brasil. Vimos no Brasil a poesia realista em Portugal com Antero de Quental. E o parnasianismo no Brasil com Olavo Bilac e seus seguidores, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira. Vimos o simbolismo, o modernismo com várias aulas, a primeira fase do modernismo, a segunda e a terceira agora, com João Cabral de Melo Neto e a poesia concreta. De uma certa maneira, há um todo, há uma uniformidade para que o aluno possa, com essas aulas, que são colocadas gratuitamente no vídeo, para consultar quando quiser. Faremos um novo bloco. A próxima aula faremos um bloco de redação, que tem um valor incrível nos vestibulares e em toda atividade humana. Em toda atividade humana. Partiremos para algumas aulas de descrição, dissertação, narração e todo tipo de redação. Meu nome é professor Jorge Miguel. Só para fechar, que é meu estilo, neste campo, quando um gato olha, fecha os olhos. Os olhos do gato são a íris das narinas que farejam o crime. Mas, abra os olhos quando o homem olha. Os olhos do homem são o gato cego, a pupila recolhida. Feche e abra a mira para a ave da rapina e seu morcego. A minha pátria é a língua portuguesa.